Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E nossa convidada de hoje está num outro nível. Ela é mestre e doutora em Direito pela USP. Vocês não têm noção, gente. Hoje nós vamos conversar que, apesar de ser assim linda, jovem, tem muita história para contar. Vamos conversar com a doutora Sara Merson Vargas. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Carla, de coração. Eu sempre falo que o melhor da campanha são as pessoas que a gente ganha pelo caminho. Você é uma delas. Então, para mim, é uma honra, uma alegria estar aqui hoje. Estava com saudade. Também estava com saudade. E, aqui é um bate-papo bem tranquilo. Vamos falar sobre a vida, sobre carreira, sobre paixões. Ai, meu Deus. Fiquei nervosa. Maravilha, maravilha. Por que o direito na sua vida? Vamos começar lá. Como é que surgiu o direito na sua vida? Olha, essa é uma pergunta que eu venho tentando responder para mim mesma há muitos anos. É mesmo? É. Eu tenho algumas hipóteses, né? Eu venho de uma família de médicos, né? Meu pai e minha mãe são médicos. E mesmo mais distante, assim, não tem advogados, né? Eu acho, assim, a minha hipótese principal, Carla, é de que eu vi no direito uma forma de me tornar independente mais cedo. Então, eu tinha uma mãe de uma amiga de infância, a doutora Maria do Céu, que foi magistrada no Vara da Família, né, muitos anos, órfã de sucessões. E eu a via, assim, muito independente, né, uma mulher que tinha uma carreira brilhante e tal. E eu pensava que eu queria também conseguir ser independente. E a medicina, ela teria um caminho muito mais longo, eu teria que fazer residência, então essa independência viria, não tenho dúvida, mas viria em muito mais tempo. E aí o direito se apresentou para mim como um caminho para isso. E aí começou a fazer direito e se apaixonou? Na verdade, não. Assim, nos primeiros anos eu queria desistir. Eu cheguei a voltar para o Estudante Leonardo, né, no segundo grau. E eu cheguei a voltar a conversar com o Pignaton na época, que era uma pessoa muito da minha confiança, um querido. Tenho muito carinho e saudade dele. Para dizer que eu não me identificava com o curso, que eu não me encontrava ali e tentar entender um pouco o que estava acontecendo. E ele falou, Sara, segura mais um pouco. O direito demora, às vezes, para engrenar. No começo são umas disciplinas um pouco mais distantes do que é o dia a dia de um advogado. Fica lá mais um tempo. Se você depois não quiser, você volta. Volta e vai fazer outra coisa. Mas acho que você deveria sustentar um pouco mais. E ele estava certo, né? Eu fui me encantar pelo direito, Carla, quando eu tive aula de Teoria Geral do Processo com o professor Fernando Bravin, que é nosso desembargador hoje no TJ. E foi ali que, pela primeira vez, eu falei, acho que eu posso me achar nesse lugar. Né? Então, ali eu comecei a gostar, né? O direito começou a tomar um pouco mais de materialidade. Né? Antes era tudo muito teórico. Como eu não tinha advogados na família, eu não sabia onde ficava o tribunal, eu nunca tinha visto um código, mesmo a Constituição, assim, era todo mundo muito... Tudo estranho. Eu estava acostumada a frequentar laboratório, patologia, né? Então, consultório, enfim, meu universo profissional era outro, muito diferente. Então, mas a partir dali, eu comecei a ter esperança de que eu fosse gostar, e aí, dito e feito, né? Ali, a partir, vamos dizer, do terceiro, quarto período da faculdade. E a área que você mais gosta? De processo? Sem dúvida, né? Do ponto de vista acadêmico, inclusive, eu fiz mestrado, doutorado em processo. Foi a área que me ganhou, assim, eu tive excelentes professores de processo, né? O fellow no professor Flávio Cheim, professor Marcelo Abelha, Rodrigo Mazei também foi meu professor. Então, essa escola de processo nossa aqui no estado, que inclusive é muito reconhecida nacionalmente, sim, né? sem dúvida. Ela foi muito determinante, assim, para que eu me encantasse com a área do direito processual civil. E aí, mais tarde, eu vinha gostar também, muito pela minha advocacia, de direito civil, né? Direito das sucessões, contratos imobiliário, muito direito das coisas. Então, eu tenho um processo de crescente apaixonamento pelo direito civil também. Que legal, que bacana. E como é que foi
Porque depois que você se formou, você foi fazer mestrado, doutorado fora. Sim. Né? E essa sua experiência fora, você já começou advogando fora daqui? Ou você advogou aqui e depois saiu? Como foi? Olha, essa história é boa, Carla. Meu baile de formatura foi num sábado. E na segunda eu tinha uma passagem só de ida para São Paulo com 23 anos. Né? Na minha época, não é como é hoje, eu não podia fazer a prova da ordem. Antes, né? Tinha que se formar e tal para depois fazer a prova da ordem. Então eu não era advogada, né? Eu era bacharel. E eu fui para São Paulo porque eu queria um pouco mais de vivência, assim. Inicialmente eu queria fazer concurso, mas ao mesmo tempo tinha acabado de passar a emenda constitucional 45 que exigia os 3 anos de prática de atividade, né? E eu me achava também muito nova, muito imatura para decidir a vida das pessoas. E eu pensei, acho que eu vou tentar uma experiência um pouco mais acadêmica, fazer um mestrado, estudar e depois eu vejo. E aí, chegando em São Paulo, eu fiquei, acho que eu fui para fazer primeiro pós Lato Sensu na PUC, comecei a fazer a pós Lato Sensu na PUC, e aí devia ter 1 mês e pouco que eu estava lá, o professor Rodrigo Mazei, que é um grande amigo, querido, me ligou e falou, Sara, tem uma vaga no escritório do professor Arruda Alvim. Você não quer participar do processo seletivo e tal? Eles estão precisando de advogado. Eu falei, Rodrigo, eu não sou uma advogada. Eu não tenho nenhum OAB, eu nunca estagiei em escritório de advocacia. E ele falou, Sara, eu acho que você pode se tornar uma advogada. E aí foi com esse incentivo que eu fui fazer uma entrevista e fui parar, assim, de cara no escritório do professor Arruda Alvim, que foi um marco na minha carreira, né, que me abriu muitas portas. E assim também eu me encantei pela advocacia, Carla, porque eu não conhecia até então. Né? Eu conhecia essa minha referência, que era a Maria do Céu, que era mãe de uma amiga minha de infância. Era uma referência de magistratura, de uma carreira de concurso. Né? Até então eu não conseguia me ver como uma advogada. Não tinha essa imagem, né, profissional de uma advogada. E aí foi assim que tudo começou. Mas eu fui sozinha para São Paulo com 23 anos. Foi um desafio enorme do ponto de vista pessoal. Agora eu gostei dessa história. Você fez a entrevista, mesmo sem a OAB e tal, e dali você foi prestar, então, a OAB? Fui prestar. E aí também eu tinha que fazer a prova aqui em Vitória, porque você tinha que fazer... Tinha umas regras específicas que tudo já mudou. E eu tinha que fazer a prova onde eu votava, onde eu tinha feito faculdade, enfim. Aí eu tive que fazer a prova daqui. E eu estava numa pressão enorme, né? Porque eu já estava dentro do escritório, eu precisava passar e trabalhando no ritmo da advocacia paulistana, que é insano, né? No começo, com muita coisa para aprender e muita coisa mesmo, né? Eu costumo contar para os meus alunos que a primeira peça que eu fiz, logo que eu cheguei lá, ainda sem OAB, né? Assim, foram uns embargos de declaração no STJ. Nossa! Na época ainda do processo físico, a gente tinha que postar, mandar pelo correio e tudo. E eu era tão crua, Carla, mas tão crua, que eu imprimi só uma via. E aí eu entreguei pro meu chefe na época, ele falou, Sara, cadê a cópia do protocolo? Eu falei, cópia? Como assim cópia? Volta lá e imprime mais uma. E eu saí correndo. Enfim, só pra você ter uma ideia de como eu era iniciante, vamos dizer assim, né? Mas aí é isso. E porque assim, além do conteúdo, a gente precisa aprender essa dinâmica operacional, né? Sem dúvida. E isso eu acho que nem a faculdade te forma, né? Só essas experiências de estágio que poderiam ter me formado. Aí eu voltei para Vitória para fazer a prova, super pressionada, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu passei na prova da ordem, voltei advogada e continuei no escritório, professora Arruda Alvim. E no escritório, alguma ação ou alguma história assim que te marcou muito? Muitas, né? Tá, compartilha aqui com a gente, que a gente gosta de saber. Tem uma que eu gosto de contar, que é interessante, porque um caso no escritório foi muito determinante para várias coisas que viriam acontecer na minha vida na sequência. Que foi o seguinte, lá eu tinha uma carteira de processos que eram processos estratégicos, assim, processos de vida ou morte para o negócio do cliente, né? É uma história enorme, com clientes grandes, causas grandes, né? Então eu fui muito cedo exposta a muitas responsabilidades na advocacia. Eu trabalhava especificamente muito com ações coletivas, então isso era um desafio enorme, mas ao mesmo tempo eu já gosto de um desafio, né, Carla? Sim. Eu estava assim absolutamente deslumbrada com participar de tudo aquilo, né? Tão jovem participar de tudo aquilo. E aí começou um caso muito difícil, que era na época de uma operadora de telefonia,
E essa operadora de telefonia já tinha tomado várias punições da Anatel e estava correndo o risco de perder a contratação, né, a operação toda. E havia um processo em específico que era sobre completamento de chamadas telefônicas, em que ela tinha tomado uma punição, e se aquela punição fosse mantida, ela ia perder. E aí a gente precisava atuar para conseguir um liminar urgente na justiça liberatória dessa punição. Né? E aí foi muito interessante, porque eu nunca tinha visto um processo punitivo, achava que o mundo civil não tinha isso, né? E tive que mergulhar nessa matéria, estudar. E aí eu lembro que eu comprei todos os livros que tinha sobre esse assunto. E foi muito curioso, porque foi o primeiro processo mais importante. Então, a equipe mais sênior, vamos dizer assim, a mais avançada do escritório foi destacada para trabalhar comigo nesse caso. Então, foi uma vivência muito legal. Num dado momento, a gente constatou que a gente precisaria de um parecer. E aí, o escritório, o cliente, contratou o Carlos Ari Sanfeld. Então, eu pude sentar na mesa com ele, com a equipe dele, para pensar o parecer. Então, eu fiquei me achando. Com 23 anos, assim, né? Num caso super importante. E esse processo foi tão difícil, tão marcante para mim, que ao estudar para o caso, eu percebi que havia um problema, uma espécie de lacuna doutrinária no tratamento dessa questão. E aí, anos mais tarde, quando eu fui fazer o meu projeto de doutorado, em que eu escrevi sobre improbidade administrativa e outros processos que eu chamei de punitivos, não penais, porque não estão no universo crime, né? Eu usei primeiro essa base teórica, né? Como se esse caso tivesse me mostrado um horizonte também acadêmico interessante, que depois eu converti em tese de doutorado e depois em livro. Olha aí, que legal. Mas foi muito bom. Que bacana. Só para completar, quando foi em 2023, eu participei de um evento que a ASP, que é a Associação dos Advogados de São Paulo, faz anualmente, um encontro em Campos do Jordão. Que, por sinal, é um evento jurídico super legal. E aí, era para falar justamente sobre improbidade administrativa e sobre as mudanças da lei. E o painel era, né, os convidados para esse painel eram eu e o professor Carlos Ari. Olha, e aí, legal. Por uma absoluta coincidência do destino, estava o meu ex-chefe no Arruda Alvim assistindo o evento. Eu falei, gente, quem diria? 20 anos para frente eu estaria falando sobre esse tema. Teria o professor Carlos Ari, né, que naquela época foi contratado para fazer o parecer, uma pessoa que eu admiro profundamente. E ainda o meu ex-chefe me assistindo falar. Então, foi muito especial. Que legal! Emocionante, né? Emocionante. Você se emociona muito com eu me emociono. Eu tento disfarçar, Carla. Mas sim, sem dúvida. Com pessoas, sobretudo. Histórias e pessoas. Ah, que legal. Mas eu acho que faz parte, né? Claro que a gente aprende a administrar as emoções, mas é bom saber. As pessoas precisam se emocionar. Sim, sem dúvida. Eu acho que é legal. E como é que foi o lance do prédio que estava na rota de colisão? Essa história é boa também. Assim, eu já estava num outro escritório de advocacia lá em São Paulo ainda, um escritório que era especializado em advocacia imobiliária. E você ficou quantos anos? 7 anos, cara. 7 anos. Morei 7 anos lá. Peguei uma advocacia super intensiva, assim. E aí o que aconteceu foi que o escritório tinha sido contratado para atuar num caso atuar por um incorporador que tinha feito um prédio que supostamente estaria bem na rota de colisão no aeroporto, numa das pistas lá do aeroporto de Guarulhos, né? Então, tinha uma liminar, agora eu não vou lembrar os detalhes, né? Porque já tem muito tempo, mas eu acho que tinha uma liminar deferida ou uma na iminência de ser analisada. Era uma situação super grave e o condomínio estava recém-concluído. A gente tinha que fazer a assembleia de instalação do condomínio. Então, você imagina quem comprou uma unidade num edifício de alto padrão receber a notícia de que o prédio poderia, a qualquer momento, ser abalroado por uma aeronave. E que tinha uma ação na justiça. Assim, era um cenário catastrófico, né? Eu pensei, gente, essa assembleia vai ser o caos, né? E foi um dos desafios da minha carreira chegar nesse cenário tão em desvantagem. E essa situação, né, na ocasião, eu tinha um chefe que era uma pessoa que eu admiro muito também e aprendi muito com ele. E ele me ensinou uma coisa que eu vou dividir, que foi o seguinte, ele falou, Sara, a gente vai tentar fazer um aliado entre os adquirentes das unidades. E a gente pegou o perfil, Carla, de todo mundo para tentar mapear. Coisa de filme, né? Coisa de filme. E aí a gente descobriu que tinha uma magistrada entre os adquirentes. E eu pensei, uma magistrada
pelo menos ela vai falar a nossa língua, a gente vai conseguir demonstrar por fatos e provas que existe esse processo, mas que a gente tem plena condição de fazer essa liminar cair, porque o processo tinha sido tudo feito regulado, do ponto de vista da ANAC, enfim, né, da prefeitura, na época era Guarulhos, enfim. E foi muito bom mesmo, a gente chamou ela para uma reunião, nós conversamos com ela e tal, e aí quando a gente levou a notícia na Assembleia de Instalação, e que nós começamos a receber múltiplas contestações e dúvidas, e pessoas muito enraivecidas, né, da gente estar levando uma má notícia para eles, ela, sem a gente combinar, obviamente, ela se apresentou como uma pessoa que faria essa interlocução, que explicaria, eu estou do lado de cá, mas eu analisei o processo, e é isso mesmo. Então, o que tinha para ser uma bomba não foi tanto, né? No final deu certo, né? Então, acho que nesse episódio eu vi que os resultados também, a gente às vezes se preocupa muito com técnica, né? E os resultados precisam ser construídos. E isso tem a ver com as pessoas. Então, acho que esse caso me demonstrou isso, claramente. Ah, que legal. E o prédio continua lá? Tá lá, bonito, por sinal. Chiquérrimo. E que mais, assim, que te marcou? Casos, assim, ou história mesmo, dentro da sua história. Por exemplo, que momento que você... como você falou, né, é diferente o exercício da advocacia em São Paulo, aqui. Por que você resolveu deixar São Paulo? Essa é uma ótima pergunta também, Carla. Eu estava muito bem em São Paulo, eu fiquei 7 anos lá, né? Não, você está falando, você passou por escritórios renomados, exatamente. uma experiência incrível. E tive o privilégio de trabalhar com gente muito boa, né? Muito cedo, então eu fui muito bem formada na minha advocacia, apesar de eu não ter estagiado, né? Ter chegado lá sem saber nem que eu tinha que fazer a cópia de um protocolo. A vida depois me deu outra chance de eu correr atrás do prejuízo. Isso foi muito bom para mim. Mas, ao mesmo tempo, a advocacia de São Paulo, não só a advocacia, mas o estilo de vida do paulistano, ele é muito intensivo. Quando a pessoa nasce paulistana, ela só vê aquele jeito de levar a vida. Eu sou capixaba, né? Então, eu sabia que a vida não precisava ser daquele jeito. Né? Então, eu tive muita dificuldade de projetar, especialmente a minha vida pessoal, naquele contexto profissional. E aí eu comecei a pensar se não era o caso de voltar para Vitória e tal, e acabou que foi isso. Agora, eu fiz uma virada profissional da minha vida, decidi voltar para cá, né, por razões sobretudo pessoais, mas eu costurei muito mal o meu retorno profissionalmente, sabe? Foi uma decisão bem pessoal. Então, chegando aqui, eu era mestre em Direito pela USP, tinha uma experiência super legal, né, para o meu tempo de formada, uma vivência super interessante, mas eu tive que, de alguma maneira, recomeçar. Sim. Porque eu vi que, para exercer a advocacia, eu tinha ali, talvez, uma ferramenta muito... Eu tinha uma boa base técnica, eu tinha uma boa base estratégica, do raciocínio estratégico da advocacia, mas a parte de cliente, de captação, de gestão de um escritório de advocacia, eu tinha muito pouco. Você nunca teve à frente, né? Eu não estava à frente, exatamente. Né? Eu estava dentro de estruturas grandes em que isso funcionava independentemente de mim. Então, foi um desafio enorme. E aí eu pude fazer contato com um outro flanco da advocacia, que é absolutamente imprescindível, que é essa parte, né? Assim, de gestão de escritório, de captação de cliente, da gente, em alguma medida, como não vou dizer como negócio, mas assim, essa parte de você estar no mercado, né? De ter que, de alguma maneira, captar e trazer. Então, foi um recomeço, num certo sentido, para mim, né? Então, foi um desafio enorme. O que você faria de diferente, se é que faria? Eu faria diferente. Acho que eu teria que ter feito essa mudança de uma forma mais transicionada, sabe? De ter... tomado uns cafés com os advogados que eu conhecia daqui, entendido o mercado um pouco mais. Entendi. Eu acho que eu teria que ter criado uma espécie de colchão, assim, de relação aqui em Vitória, porque quando eu estava em São Paulo, a advocacia era tão intensiva que eu podia vir muito pouco para cá, né? Então, as relações que eu fiz na faculdade e tal, eu não consegui muito manter nesse período. Se afastando. Foi um período muito dedicado profissional para mim.
Então, eu acho que isso eu faria diferente. Eu teria... Que é natural, né? Os primeiros anos da advocacia, a gente mergulha, olha, né? Isso. E se você sobrevive aos primeiros anos da advocacia, aí você está pronto. Porque não é fácil, né? Assim, é muita humilhação e pouca exaltação. É mais ou menos isso. Para usar o meme por aí mesmo. Mas calma que os dias melhoram em 1 milhão de sentidos. E é isso que você passa para os seus alunos? Porque quando você veio... Em São Paulo você já dava aula? Não. Dava pontualmente, assim, algumas aulas na USP para o meu orientador e tal, mas não cheguei a ter turma de graduação, algumas aulas de pós também eu dava. E aí você veio para cá e você foi para academia. Eu sempre quis dar aula, até demorei, viu, Carla, logo que eu voltei para Vitória para conseguir dar aula aqui. Sempre quis dar aula na graduação, mas por alguma razão eu não conseguia também furar essa bolha, vamos dizer assim. Mas no final deu certo. O que eu tento fazer com os meus alunos, eu tento, de alguma maneira, despertar neles esse interesse pela advocacia, né? Na minha turma, e eu até me incluo nisso, todo mundo queria fazer concurso, né? Um ou outro que queria advogar. E eu não tinha essa figura feminina também de uma advogada que fosse sócia, dona de um escritório, que captasse, né? Então, o que eu gosto de apresentar para eles é essa carreira, essa opção de carreira e a beleza que a gente tem na advocacia, que foi uma coisa que eu não tive, né? Assim, eu fui me fazendo sem tanta referência, vamos dizer, né? Então, eu tento mostrar para eles que a vida pode ser muito divertida, curiosa, interessante na advocacia, não só nas carreiras públicas, né? Ai, que legal. E como é que foi conciliar? Porque você tem um filho pequeno, né? 4 anos, exatamente. E como é que foi conciliar a carreira com ser mãe? Esse é um ótimo tema, Carla. Assim, daria uma conversa só disso, né? Não é? Mas veja bem, assim, eu tenho um desafio enorme, porque eu tenho 2 carreiras. Né? Então, eu sou advogada, né? Tenho meu escritório, e eu sou professora. Então, isso em si já é muito extenuante, né? São muitas coisas que eu preciso fazer. Eu já tentei escolher se eu sou uma advogada que dá aula, uma professora que advoga, e eu não consigo chegar a nenhuma conclusão. Eu gosto muito de advogar e eu não me vejo de forma nenhuma só dando aula, né? Ao mesmo tempo, a academia, ela me complementa, ela me dá repertório na advocacia. Eu acho que as 2 atividades vão muito bem juntas. Mas, do ponto de vista pessoal, a gestão disso é muito complicada. Então, tem hora que eu preciso reduzir um pouco a minha vida acadêmica, focar mais na advocacia. E aí, a maternidade, ela vem ainda, né, para somar nisso tudo. Agora, na minha trajetória de maternidade, eu tenho uma vivência que, assim, pelo menos... do que eu consigo aprender do meu diálogo com outras mulheres, que é um pouco diferente, né? Porque depois que eu engravidei, que eu tive meu filho João, eu passei a ter uma outra potência profissional. A minha carreira deslanchou, é uma coisa que eu não sei explicar. Então, eu já tinha objetivamente um bom currículo quando eu fui mãe do João, mas faltava, assim, um decolar de carreira, sabe? Eu tinha receio de ocupar certos espaços, eu tinha muitas inseguranças. E a maternidade me deu um lugar de amor que eu acho que me deu a segurança para ir mais. Que legal. Então, ele tem 4 anos. O que a minha carreira decolou, vamos dizer assim, nos últimos 4 anos é absolutamente sem precedente. E esse é um dividendo da maternidade que eu jamais poderia imaginar, porque a maternidade, em geral, nos coloca num lugar muito de ter que dividir a vida profissional, de ter que dar um passo atrás na vida profissional. Então, essa minha vivência foi absolutamente surpreendente para mim. Eu jamais poderia imaginar que a maternidade me faria profissionalmente mais potente, como fez. Eu acho que você tocou num ponto que eu acho que poucas pessoas assim reconhecem isso. A maternidade te faz mais forte. Isso. E você colocou tudo, né? Você passou a ter segurança. Porque até então a gente sempre acha que está um passo atrás dos demais. Você, claro, assim, que a gente sempre tem a aprender, não é isso. Mas a gente se coloca sempre. E quando você vê alguém que depende de você, isso, você está à frente. Então, você tem que fazer. Né? Ela te traz
te dá segurança, te traz força. Isso. E um certo pragmatismo também, né, Carla? Porque você tem que ter para dar em Exato. 1 milhão de sentidos, né? Não só no sentido patrimonial, financeiro. E eu acho que a maternidade me deu essa espécie de acelerada, assim. Então, a minha vivência de maternidade é, sobretudo, positiva. A minha carreira mudou para muito melhor depois que meu filho chegou. Agora, isso não faz com que seja fácil, né? Não, Porque ser professora, advogada e ser mãe de menino pequeno, eu sou divorciada também, é um desafio enorme, mas a vida é muito mais feliz. Mas a gente vai criando estruturas, vai criando redes de apoio, Exato. vai administrando isso. É difícil, não é fácil, mas quando você vê, os filhos estão indo para a faculdade. Eu não tô com ansiosa para esse momento chegar. Não, eu também nunca tive ansiosa, mas isso acontece. Eu costumo brincar que a vida passa rápido e mais rápido depois que os filhos chegam, porque é impressionante como acelera, né? Exatamente. E aí, recentemente, você participou da disputa do 5º Constitucional, né? Nossa, exatamente. Mas aqui a entrevistada é você. Tá certo. E esteve, inclusive, na lista sextupla. Como é que foi essa experiência toda, essa caminhada? Eu lembro muito bem da gente conversar, a primeira conversa que a gente teve, realmente você ainda estava meio insegura, não sei como é que vai ser, mas depois deslanchou, né, na campanha em si. Conta pra gente como é que foi essa vivência, né? Olha, Carla, foi uma das coisas mais malucas que eu já fiz na minha vida. É uma loucura. É uma loucura. Assim, eu acho que foi maravilhoso profissionalmente. Sim. O meu saldo é muito positivo. Pelo menos para mim, estou falando, compartilhando aqui a minha impressão sobre como foi, né? Foi um processo, sobretudo, de aprendizado, em 1000 camadas. Claro. E eu nunca imaginava que eu pudesse ir tão longe quanto eu fui. Fiquei muito contente, né? Lamentavelmente, não consegui passar para a lista tríplice, mas, mesmo assim, acho que foi uma trajetória, para mim, muito positiva, né? Eu sou uma pessoa... Sempre fui uma pessoa mais tímida, um pouco mais ligada a um eixo técnico da advocacia, vamos dizer assim, né? E a campanha me obrigou a sair de mim um pouco, a me expor um pouco mais, né? A fazer um pouco mais de trânsito, cuidar um pouco mais das relações. Então, eu estive ali durante todo o período fora da minha zona de conforto. E acho que por isso, justamente, que foi um ambiente de tanto aprendizado para mim, né? Claro. Foi muito feliz. Agora, um desafio enorme, porque, né, somando todas as atividades que a gente estava conversando há pouco, somar uma campanha que você sabe muito bem, né, Carla, tem um giro, uma intensidade absolutamente incomparável. Sim. E na nossa circunstância foi uma campanha longa, né? Então foi um desafio enorme, né? Agora que eu estou entendendo de novo como é a vida normal sem campanha, vamos dizer assim. Não, porque eu digo que do meio do ano passado, né, foi um negócio que você não vê passar, você não vive, quando tudo termina, você para e fala assim, não sei nem o que fazer agora. Exatamente. Você tem que respirar, é o que você falou. Aí você vai voltando e olhando. Estou voltando ainda. Mas seu olhar é outro. Sem dúvida. E eu acho que eu tive um saldo muito positivo também, Carla, no seguinte sentido. Eu me senti muito ajudada pelas pessoas, sabe? Então, isso me deu uma espécie de uma energia de vida, assim, um certo otimismo mais do que eu tinha. Porque, né, assim, talvez o ruído de campanha, o que a gente escuta por aí, é de que tem gente que não é legal e tal. Mas isso é absolutamente pontual, assim, a maior parte das pessoas com as quais eu tive me ajudou de forma genuína. Sim. Então, eu fiquei muito feliz, surpresa num certo sentido com isso, me senti muito apoiada, nutrida, em 1000 camadas. Acho que é isso. Que legal, que bacana. E você tem alguma história assim de aluno que te marcou muito? De aluno? Tem uma que é... Eu tive uma turma, eu sou professora da FUCAP, e eu tive uma turma que eu acho que eu dei aula para eles até no ano passado. Ainda não estava em campanha, mas foi um pouquinho antes da eleição começar.
E eles eram uns queridos, assim. Eu dei aula para eles de obrigações e de contratos, de direito civil. E sempre me dei muito bem com eles, eles eram muito carinhosos comigo. E eu estava numa vida super corrida, já dando aula na Universidade Federal também e tal. E programando, né? A campanha já não tinha começado, mas já estava, já se anunciava. E aí um dia, quando era a minha última aula, que eu nem tinha me dado conta de que era a última aula, eles me prepararam uma surpresa. Que legal. E eles escreveram uma carta para mim. E era uma carta, que eu brinco que era uma carta em civilês, porque eles pegaram todas as formas de pagamento, os tipos contratuais. Olha, que legal! E escreveram uma carta usando os termos jurídicos, assim. Foi uma das coisas mais criativas que eu já vi, absolutamente carinhoso. E aí eles colocaram uma música que eu gostava, levaram umas cartinhas manuscritas. E eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. E fiquei profundamente emocionada. Claro. Porque a sala de aula é um ambiente muito em que eu me encontro muito, né? E eu não tinha vivido isso ainda. Então, foi maravilhoso. Aí eu emoldurei a cartinha que eles fizeram. Que legal. Que eu acho que a vida também tem seus momentos duros. E eu gosto de materializar esses momentos. Para de vez em quando dar uma olhadinha na parede do escritório e dar um sorriso. Contando sua história, né? É muito bacana. Agora a gente entra no momento de um bate-pronto, assim. Ai, meu Deus. Justiça é? Um desafio. Rede social. Indispensável, mas está demais. Um livro que mais te marcou? Não precisa ser jurídico, um livro que te marcou. A Paixão Segundo GH, de Clarice. Eu li nova e reli, mais velha. Denso, profundo. Um filme. Um filme. Amélie Poulain. Acho que tem dessa beleza, leveza. Gosto francês. Gosto do cinema francês. Acho que é isso. O que mais te irrita num processo? O que mais me irrita num processo? Erro em procedendo. Quando eu vejo erro em procedendo, eu fico fora de mim. Audiência presencial ou virtual? Presencial, sem dúvida nenhuma. Processo físico ou eletrônico? Você pegou o processo físico? Peguei. Comecei. Olha, processo eletrônico, não tem a menor dúvida. Eu tenho saudade, às vezes, de um protocolo e tal, mas não troco, não. Processo não precisa ficar fazendo cópia, não né? Não precisa ficar fazendo cópia, tá vendo? Olha só. Facilitou já, sem dúvida. Protocolo até meia-noite, bem melhor. Meia-noite não, né? 23h59. O que diria para quem diz que advogado tem vida fácil? Advocacia não é para você. Se você não fosse advogada, seria? Não faço a menor ideia, cara. Não faço a menor ideia. Você pensando fora do direito, né? Professora de português, talvez. Escritora, acho que sim. Escritora não jurídica. Tenho vontade de escrever. De literatura. Gosto muito de literatura. Gosto de estar de gramática, sem saber maluca. É mesmo? Gosto, acho que eu seria escritora. Que legal, que bacana. Não, eu acho que todo mundo tem que... Aliás, estou achando que a língua portuguesa está sendo relativizada demais. Demais. Eu brinco direto no meu Instagram, assim, falta de pontuação. Brinco com os meus alunos. O corretor ortográfico do WhatsApp acabou com a acentuação. Né? Acabou. Porque, assim, a gente não treina mais a acentuação. Se você não tem uma base boa, você esquece. É um perigo. Eu falo com os alunos, desliguem o corretor automático. Sara, muito obrigada, muito obrigada pela sua disponibilidade de contar aí toda a sua história. Nossa, adorei nosso bate-papo. Também. Eu recebi o convite e pensei, ai, que bom, vou ter uma tarde com a Carla. Estou aqui feliz, parabéns pelo podcast, você é brilhante, além de ser uma pessoa muito querida. Você também. Sucesso. Para todas nós. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Até a próxima.